Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espírito Kardec. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. E hoje vamos estudar, do item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, o que Jesus quer dizer para nós, esse conteúdo doutrinário, espiritual, divino, de lavar as mãos, a verdadeira pureza. E analisando que Jesus buscava sempre a pureza do coração, sempre buscava a harmonia e a paz em nossas almas. É muito importante a gente estudar o Evangelho desse ser chamado Jesus, para que a nossa alma possa compreender e desenvolver cada vez mais essa força, esse ideal. E ele diz assim: verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se dele. Jesus lhe disse: por que viola os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando faz suas refeições? Essa pergunta, os fariseus, querendo tentar Jesus, buscar ver aonde Jesus estava. Então Jesus dá a lição. Se será, bom dia com Jesus, seja bem-vinda, minha irmã, muita paz, saúde, que Deus possa lhe abençoar um domingo de paz, e de harmonia para você, Hilda. E aí Jesus pergunta, os fariseus, publicanos, as pessoas, por que lavar as mãos? Claro que hoje a gente analisa, e vê que as mãos que nós precisamos lavar pela limpeza, e a higiene nossa, mas as mãos que elas têm que buscar a compreensão, o amor e a fraternidade. Por isso que possamos buscar esse entendimento, divino, e estudar Jesus, para que nós possamos compreender esse amor que Ele tem nos dado. E aí continua dizendo, Aí Jesus responde, sabiamente Jesus procura trazer a mensagem do amor e da fraternidade, da libertação da matéria. Jesus diz assim: por que violais vós outros os mandamentos de Deus, para seguir vossas tradições? A gente já falou uma vez aqui sobre as tradições. Quando nós estamos presos nas tradições dos antigos, quando nós não ultrapassamos as barreiras da antiguidade e renovamos o nosso sentimento, renovamos a nossa inteligência, a nossa capacidade. Então Jesus coloca aqui que muitas pessoas que seguem as tradições dos antigos, principalmente dos Velho Testamento, e não descobrem o Novo Testamento. Então Jesus, por quê? Muitas vezes seguiu uma tradição e não seguiu os mandamentos mais divinos, que é o amor, que é a fraternidade. E aí ele diz, porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro seja punido de morte aquele que disser a seu pai e a sua mãe palavras ultrajantes. Então, muitas pessoas que são religiosas, elas seguem as tradições, mas não respeitam a matéria, não respeitam as vidas das pessoas. Então, precisa de entender isso, e compreender o amor de Deus. Falamos de nós, que tem para nos educar, nos evangelizar, nos espiritualizar e trazer a paz para a nossa alma, sentimento. Então, precisamos muito mesmo, sair desse lado que nós nos encontramos e aí buscarmos essa força. Não sei se Hilda, vocês estão me escutando, Hilda Pereira está me escutando bem, E aí continua dizendo, e vós outros, no entanto, dizei aquele que haja dito a seu pai e a sua mãe toda oferenda, o que faço a Deus vos é proveitosa. Satisfaz a lei ainda que depois não honre nem vossos pais e nem assista a sua mãe. Então, por que a gente muitas vezes, as pessoas deixar de amar o pai, de amar a mãe, de auxiliar eles, para a gente vivenciar o quê?
uma simplicidade, ou a gente não vivenciar o amor, né, nessa fraternidade de Deus. Então precisamos buscar compreender isso e precisamos buscar entender mesmo essa força para que a nossa alma possa buscar, né? E aí desenvolver essa força do amor e da paz. Então, tradições, ótimo, né? Então, se eu tenho umas tradições e não respeito, obrigado, Hilda, e não respeito meu pai e a mãe, se eu tenho uma religião que não me ensina a respeitar o próximo e sigo tradições, para que seguir essas tradições? Então, eu hoje sou liberto de todas as tradições. Sou liberto mesmo das tradições que as pessoas buscam, né, prender o ser humano. Então, eu hoje, pelo conhecimento doutrinário, não fico preso às tradições nenhuma. Tomai assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Olha para aí. Como é que eu quero seguir o mandamento de Deus, né? Que Jesus trouxe para nós, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então, esse mandamento é divino, esse mandamento é maravilhoso. Então, se a minha alma não buscar compreender isso, para que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Qual é a lição que eu estou tendo para que eu possa aprender? Então, a gente precisa compreender a lei de Deus, do seu amor e da sua bondade. Então, seguir os mandamentos de Deus é estar com o próximo, é vivenciar o amor e a fraternidade, é estar unido nessa consagração. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, trabalhar muito, né, esse favor. Veja o que ele diz aqui, ó. Tornai assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Até hoje as religiões têm feito isso. Têm deixado o passado aprisionar o futuro. Então, se você ainda está seguindo as tradições, é um livre-arbítrio seu. Mas deixar de amar as pessoas, né? Aí ele faz: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. Eduarda, bom dia com Jesus, minha irmã, seja bem-vinda, muita paz e saúde para você, né? Um bom dia com Jesus, um domingo de paz, de harmonia e tranquilidade para você. Terezinha Maria, bom dia com Jesus, minha irmã, seja bem-vinda, muita paz e saúde para você, né? Então vejamos, o que é que adianta a gente chegar e Jesus? Veja que Jesus, ele veio há 2021 anos atrás, e quando ele chegou, que as pessoas pediam para lavar as mãos, pediam usar o exterior e não o interior, aí Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra dos lábios, mas conserva longe de mim o coração, que é o sentimento, que é o amor, que é a bondade, que é a fraternidade. Então, para que eu seguir uma tradição, se essa tradição ela me separa dos meus irmãos, me separa de Deus, me separa da minha libertação espiritual? Então, que nós possamos buscar vivenciar isso e buscar um entendimento para que a nossa alma possa aurir uma força, e essa força de coragem, de ânimo, de fé, para nós rasgarmos mesmo, como Paulo fala, é renovar, tirar o homem velho. E Saulo, quando se fez essa transformação divina, ele saiu das tradições. Então, as tradições que ele acreditava, ele contou a liberdade no Evangelho de Jesus. E isso já naquele período. Mas por que muitas vezes seguimos as tradições ou as pessoas gostam das tradições? Porque as tradições, ela escraviza, ela amarra, ela prende as pessoas naquele ritual, naquele sempre ritmo. E a pessoa não pode sair. E nem as pessoas deixam aquelas pessoas sair. Não há uma liberdade. Não há uma fraternidade. Não há um amor. Quantas pessoas se respeitam as suas tradições e não deixam ninguém invadir. Ou não vai em busca de ajuda. Aí ele continua, né? Rosa, bom dia com Jesus, minha irmã, seja bem-vinda. Muita paz e saúde. É em vão que me honra ensinando máximas
e ordenações humanas. Olha para aí, meus irmãos. Interessante que quando Jesus falava isso lá atrás, né? Quando Jesus trouxe essa mensagem em Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20, está lá escrito na Bíblia, tudo certinho. Veja que interessante o que ele diz aqui. É em vão que me honra ensinando máximas e ordenações humanas. Analisemos isso. Como é que eu quero buscar o Evangelho de Jesus, quero entender o Evangelho de Jesus, se eu tenho as máximas humanas, se eu quero que a minha tradições seja mais forte? Então, a cada ano que a gente está aqui na Terra, a cada ciclo de existência, e você viver mesmo período, mesma situação a cada ano, e você não consegue se libertar por causa das tradições. Aí Jesus diz, depois tenho chamado o povo. Veja que ele diz aqui, ó, ensinando máximas e ordenações humanas e não do Cristo. Depois tenho chamado o povo e disse, escutai, compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem que o macula. Quando Jesus nos fala isso, né? Claro que hoje nós sabemos que na nutrição, a ciência, a medicina, nos diz que o que nós estamos vai ser muito útil para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso sai. Sai que macula, que sai da gente, faz a gente está dentro de você. A mesmo dia que o irmão ser vindo não é o que sai. O que sai denota o que você é. O que nós estamos espargindo, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, olha que interessante. Cláudia Barros, bom dia, Jesus, vindo de paz. É interessante. Lá atrás, nós lemos, né? Pecado por pensamento. E ele fala aqui, as mãos não lavadas, né? A pureza dentro de nós. Quando eu penso coisas boas, eu falo coisas boas. Quando eu penso coisas negativas ou má, eu solto também essas vibrações. Então, não é o que a gente entra. Isso do lado moral, gente, do lado espiritual. Do lado material, precisamos nos alimentar muito bem, para que a nossa alma possa buscar essa compreensão, esse amor, essa fraternidade. Aí ele fala, o que sai da boca procede do coração, e o que torna impuro o homem. Então, quando eu, né, solto o estresse, a raiva, o ódio, a queixa, e eu verbalizo isso, e a gente já falou aqui que verbalizar, falar, criar uma energia. Quando nós falamos, nós criamos uma energia de magnetismo, né? Ou salutar ou não. Nós deixamos o ectoplasma em meio ao ar. Então, o que você fala através do pensamento, que é uma ideia fixa, né? E aí você espagia. Aí por isso que muitas vezes o que você fala consola, ilumina, harmoniza ou traz paz. Ou não. Interessante que quando você fala coisas boas, o teu coração está bem, a tua mente está em paz, então você tem um coração puro. Então, quando saem coisas que não é salutar nem benéfica, porque o nosso coração está impuro, né? O nosso espírito está em evolução. Por quanto do coração é que parte os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios e os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Olha para aí. Quantas coisas saem do nosso coração, né?
quando nós estamos ainda nessa imperfeição, quando nós precisamos trabalhar e vivenciar essas coisas boas. Aí ele continua dizendo: essas são as coisas que tornam o homem puro. Veja o que torna o homem puro, que Jesus fala, não é só lavar as mãos. A higiene pessoal do corpo é importante, mas o que faz tornar-se nós impuros é a blasfêmia, a maledicência, que é falar do mal com aquela ciência tão grande que você procura os detalhes, né? O latrocínio, né? Os falsos testemunhos, os adultérios, os assassinos. Então, isso é que provoca a gente. Eu acho interessante que quando a gente era adolescente, criança, nós pensávamos que o maior mal que tinha no mundo era matar, mas depois que a gente vai estudando essa doutrina maravilhosa, a gente analisa que os males, eles saem do nosso coração. Toda a energia, né? Aí, o pensamento que não é salutar. Aí ele fala, né? Essas são as coisas que tornam o homem puro. O comer sem haver lavado as mãos não é que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram os seus discípulos: sabeis que ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram, né? Mas por quê? Os fariseus daquela época se escandalizaram porque eles queriam prender a sociedade. Até hoje existem os fariseus, os sacerdotes, os donos das religiões, os príncipes das religiões, que querem prender a sociedade nas suas tradições, nos modos humanos, e nunca libertar a humanidade. Então, libertemos isso. Então, quando os discípulos vieram advertir Jesus, e aí Jesus dá a resposta. Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, toda a planta, toda a semente, toda a doutrina que não tem Deus, que não tem Jesus, que não tem amor, que não tem bondade, discernimento, sabedoria, essas religiões um dia vai ser destruída pelo próprio tempo de amadurecimento do Espírito. Então, tradições vai começar a fazer a mudança de comportamento. Deixai-os são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro, caem ambos no fosso. Essa mensagem, essa passagem está em Mateus, capítulo 15, de 1 a 20. Então, quando esses seres estão aí, né, fazendo suas doutrinas de personalismo, doutrina de buscar sempre o benefício para eles e nunca a elevação dos espíritos, com suas tradições, eles são cegos que guiam do cego, e os cegos cairão no poço das suas ilusões, né? Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Veja que interessante, as pessoas sabiam que Jesus tinha um dom, tinha uma maravilha do amor, que era uma pessoa sábia, uma pessoa enviada de Deus. Todo mundo queria estar com ele. Esse ser queria Jesus à sua mesa, né? Jesus se assentou-se à mesa. O fariseu entrou então e disse consigo mesmo: veja que esse ser, ele estava pensando. Ele não verbalizou, ele não falou. Veja a importância do pensamento, da energia. E aí ele diz assim o seguinte para nós: Alexandra, bom dia com Jesus, minha irmã, seja bem-vinda, muita paz seja para você. Então veja que interessante. Jesus foi e se assentou à mesa, e o fariseu entrou então e disse consigo mesmo: por que não lavou a ele as mãos antes de jantar? Bom dia com Jesus, né, minha irmã Alexandra? Um domingo de paz, sabe para vocês. Aí ele disse: porém, o Senhor, vós outros fariseus, podeis grande cuidado, né? Porém, o Senhor, vós outros fariseus, podeis grande cuidado com limpar o exterior do copo e do prato,
Entretanto, o interior do vosso coração está cheio de rapinas e iniquidades. Olha para aí quando Jesus, que a gente vê o exterior. Nós avaliamos as pessoas pelo que nós estamos vendo. Por que ela dá, o que ela tem para nos dar. Se ela se veste bem ou não. E muitas vezes a gente tem decepções com as pessoas porque a gente coloca qualidade naquilo que não tem, porque a gente vê o exterior. E ele fala, por que se preocupar, né? Aí isso aqui está em Lucas, né, capítulo 11, 37 a 40. Insensato que sois, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Então o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que fez o nosso interior, que buscou nos ensinar a lei de amor, de bondade, de fraternidade, esse ser diz para mim e para você neste domingo que a verdadeira pureza, as mãos não lavadas, ela está dentro de nós. Então não é o exterior que vai falar mais, que vai deixar de fazer, é o interior. Então se nós temos realmente essa vontade de amar e proclamar o amor, então que possamos. Ana Carolina, bom dia com Jesus, minha irmã, seja bem-vinda, para que nós possamos entender a mensagem, verdadeira pureza, não lavada. Então não é o exterior, não é essa parte que a gente, tanto beleza, que é natural para a autoestima, autovalor, trabalho, mas a limpeza interior, a limpeza do pensamento, essa energia salutar e benéfica para nossas almas. Eu queria agradecer a vocês, né? Hoje começamos um pouquinho mais tarde, amanhã estaremos retornando às 6 horas. Hoje nós fomos tirar umas fotos da filha, né? E aí, ela está se formando aí, fisioterapeuta, e a gente fica feliz. E eu queria convidar você neste momento para que a gente pudesse orar, vibrar e as nossas orações pudessem subir até o nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, e essas energias salutares e benéficas possamos abençoar todas as pessoas. Vamos orar com Jesus? Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por todo o teu amor. Obrigado pela tua bondade, pela tua fraternidade. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade que vós nos concede. Que esse domingo seja de paz, de harmonia, abençoado em todos os lares, com todas as famílias. Que possamos te agradecer, Senhor, por tudo. Convidar a vós a cada amanhecer entrar em nossos lares, em nossas famílias e deixar tuas bênçãos salutares e benéficas, fluidificar as águas, os alimentos e os medicamentos, como também abençoar aqueles que estão enfermos, Senhor, e vós, divino amigo de todas as horas, médico divino, sabe o que cada um de nós estamos precisando, das nossas energias, do nosso amor. Pedir a vós a força para abençoar, Senhor, a todos os hospitais, todos os irmãos que estão necessitados, como também, Senhor, aos irmãos que estão nos cárceres, nas prisões, nas marquises, nas ruas, nas comunidades carentes. Meu Deus, que o teu amor possa abrandar todos eles, que a tua bondade se estenda, Senhor, por tudo que criaste. Piedade, Senhor, para todos nós que ainda nos arrastamos para buscar o sentimento do amor e de bondade. Que a paz esteja entre nós, nos envolvendo, para que nós possamos orar pelos idosos, os adolescentes, as crianças, como também os cárceres, Senhor. Abençoar todos eles com a tua bondade de luz. Fortalece aqueles que estão retornando à paz espiritual por qualquer motivo. Abençoa a Mãe Natureza, aos nossos governantes. Abençoa, Senhor, todos aqueles formados, Senhor, formandos da psicoterapeutas e psicoterapeutas, Senhor, neste amanhã, que eles possam estar, Senhor, com as suas mãos dadivoso divino, servindo em prol daqueles que necessitam. Abençoa todos os profissionais. Esta oração suba até vós e derrame sobre Pai nosso, Deus, o vosso Rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido.
e não deixei em tentações, livrar-me de todos os males, porque eu tenho e a tua glória para todos. Paz e luz, né? Ana Carolina, bom dia, linda. Gente, um beijo no coração de vocês, um abraço. Estamos indo agora para a nossa união, fazer algumas tarefas. Deus abençoe vocês. A Tereza, Hilda Pereira, né? Ana Carolina, Alexandra, Deus abençoe vocês. Cláudia, muita luz. Fátima Menezes, Rosa, Deus abençoe vocês. E Eduarda, muita luz para vocês. Cícera, né? Um abraço para vocês em um domingo de paz e de luz. À noite estaremos, né, no nosso Unesco, às 19h30, aí divulgando o nosso trabalho, tá bom? Um abraço e com Deus.